Amém. Glória a Deus. A paz para todos. Amém, irmãos. Eu fico vendo e alegre, né, em ver tanto talento na igreja, né? A gente que caminha na igreja há muito tempo, ver quantas pessoas saíram da igreja e hoje fazem sucesso por aí, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Deus é bom, Deus é maravilhoso, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. É muito bom estarmos na casa de Deus. O domingo é um dia especial para nós cristãos, né? O crente que tem por hábito priorizar o domingo, né? Às vezes nem todos podem por conta de trabalho, ocupações, mas quem pode estar domingo na igreja é maravilhoso. Nós, como somos abençoados. Hoje pela manhã foi um culto maravilhoso aqui na nossa igreja e agora à noite não está sendo diferente. Quantos já foram tocados pelo Espírito Santo aqui? Glória ao Senhor. Meus irmãos, pega a sua Bíblia, por favor. Nós vamos meditar num texto. Um dos textos mais intrigantes do Novo Testamento. Eu estava meditando nesse texto essa semana, mais uma vez, e me veio ao coração falar algumas coisas acerca desse capítulo 9 de João. João, capítulo 9, dos versos 1 ao 12. João 9, dos versos 1 ao 12. Glória a Deus. Se você não tem Bíblia, aqui na tela está o texto. São 12 versículos. Nós vamos, assim como o domingo passado, que esteve aqui, eu vou fazer a leitura dos versículos ímpares e a igreja fará dos pares. E o último, 12, todos nós leremos juntos, até para todos participarem. João 9, do 1 ao 12, todos acharam? Diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: todos os 11, novamente, todos os 11, vamos lá. Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Glória ao Senhor, glória a Deus. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração nessa noite. Quando nós lemos algumas experiências do ministério de Jesus,
eu posso dizer que Jesus não usou do seu ministério para ensinar doutrinas ou ensino. É claro que muitas experiências que ele vivenciou traz ensinamentos para nós, não necessariamente doutrina. No que tange a questão teológica, se a gente pode dizer assim. Mas nesse texto, algumas particularidades é muito interessante para a gente entender acerca da soberania de Deus. E não é fácil, né? Não é fácil entendermos a soberania de Deus. O que Deus faz? Por que Deus permite algumas coisas, né? Não é incomum nós, às vezes, ouvirmos de alguma pessoa perguntas como essa: por que Deus permitiu que isso acontecesse? Né? Quantas vezes nós já ouvimos isso? Por que Deus permitiu que isso viesse a acontecer? Não, os porquês da vida. Na semana passada eu estava aqui falando sobre um outro texto e dizendo que o Evangelho é a resposta de Deus para uma humanidade à busca de solução, de interrogações, de perguntas. E é verdade. É verdade também que nem todas as respostas do Evangelho são respostas que nos satisfazem. Porque pode ser que alguma resposta que o Evangelho me traga não vá alegrar totalmente o meu coração. Vai solucionar o maior problema meu ou no aspecto geral. Mas pode ser que alguma resposta, alguma coisa, que a gente criasse uma expectativa, a resposta de Deus não vai ser aquilo que eu estava, né, esperando ouvir, mas vai resolver o meu problema. O texto começa falando de uma situação específica, apresentando uma pessoa que tinha um problema. E o texto começa apresentando essa pessoa, esse jovem, um cego, e os discípulos observam isso, e de forma, né, a experimentar Jesus, repito, nós queremos respostas para tudo. Nós queremos respostas para as maiores problemáticas da humanidade. É do ser humano. Eu costumo dizer que é da nossa limitação humana, da nossa humanidade, né? Na quinta-feira, nós estávamos lá na casa da nossa irmã, né, discutindo algumas coisas, e surgiu algumas perguntas, né, relacionadas ao tema, e a gente procurou entender o porquê de determinadas coisas, né? Coisas relacionadas ao nosso mundo, nós precisamos entender, presta atenção, não segundo a nossa ótica, mas segundo a ótica de Deus. Se nós não entendermos as coisas, e quando nós falamos sobre soberania, nós estamos falando que precisamos nos submeter a Deus e aos seus propósitos, para que tenhamos paz, encontremos na nossa vida o sentido real daquilo que Ele quer de nós e quer fazer a partir de nós. Presta atenção à pergunta que os discípulos fazem a Jesus. Está no versículo 2. Eles perguntam para Jesus: mestre, quem pecou? Diga comigo, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascessem cego? Essa é uma perguntinha maravilhosa que eles queriam, ó, uma resposta rápida, imediata, né? Na verdade, essa pergunta aqui tem várias nuances para a gente entender.
Em síntese, Deus é soberano em tudo que faz, seja uma soberania absoluta ou relativa. Deus é soberano em tudo que faz, em coisas que Ele determina, não somos nós que vamos mudar. Deus não age segundo a nossa vontade, segundo a nossa pressão, segundo a nossa necessidade, segundo os nossos problemas. Deus não vai agir segundo as minhas necessidades imediatas. Ele vai exercer a sua soberana vontade para cumprir a sua absoluta, total vontade. Agora, muitas vezes, Deus pode usar da sua soberania de forma relativa. Como? Apesar de Deus estar no controle de tudo e de todos, Ele permite que eu e você façamos parte ou escrevamos parte da nossa história. Deus não vai perguntar a você qual é o tipo de casa que você quer morar. Sem apartamento, sem casa, sem sítio, sem chácara. A vontade é sua. Deus não vai perguntar a você ou vai te impedir de usar uma roupa azul. Qual é o seu gosto de roupa? Senhor, o que tu acha que vai ser bom para mim? Uma roupa mais escura ou mais clara? Essa é uma pergunta. Qual é o carro da sua preferência? Você gosta de Fiat? Você gosta de Volkswagen? Você gosta de Peugeot? Deus não vai perguntar isso para a gente. A gente age, toma atitudes, a partir de nossos gostos e vontades, e Deus respeita isso também, até porque somos seres inteligentes. A capacidade que Deus dá de nós decidirmos a partir de uma escolha. Entendendo a soberania de Deus absoluta e entendendo a soberania de Deus relativa, a gente pode caminhar um pouco mais tranquilo nessa terra, claro, sempre entendendo que o mais importante é vivermos no centro da vontade de Deus. A pergunta que os discípulos fazem para Jesus não tem uma resposta imediata. A pergunta que os discípulos fazem para Jesus acerca daquele problema, com certeza trouxe a eles uma certa inquietação para entender a forma, a vontade e a maneira que Deus estabelece os seus desígnios, o seu propósito. E Jesus apenas diz: nem seus pais, nem ele, mas Deus permitiu que isso acontecesse para que na vida dele se manifestasse as obras de Deus. Deus permitiu que essas coisas acontecessem para que na vida dele a vontade absoluta do Senhor se estabelecesse. Nada na nossa vida acontece porque somos um erro da natureza. Nossos antepassados erraram, pecaram e hoje eu estou pagando por causa deles. As minhas adversidades e problemas que eu vivo hoje, o meu pai não tem culpa. Não. Nada acontece conosco por conta de questões relacionadas a pessoas que vivenciaram lá atrás. Nós não acreditamos em determinados ensinos nesse aspecto. Somos seres individuais, temos responsabilidade pessoal. O profeta Jeremias diz, usando até uma parábola, não é porque os nossos pais comeram uvas verdes que nós vamos ficar com as roupas embotadas, marcadas. Ou seja, nós não vamos pagar pelo erro dos outros. Somos responsáveis. Nós temos um DNA próprio.
Somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Na nossa história pode até ser marcada por dificuldades, adversidades, crises e problemas. Mas preste atenção, nós temos um início ao nascermos. Nós temos uma vivência, um processo de vida que vivenciamos, mas nós temos um final. Jó é o grande exemplo na Bíblia de que as problemáticas, aflições da vida podem até acontecer, podem até existir, e Deus pode até permitir que coisas aconteçam na nossa vida, mas espera aí, se Deus tem um governo sobre todas as coisas que acontecem na nossa vida, Ele mesmo vai estabelecer, segundo a sua soberana vontade, o porquê que tais coisas acontecem. Eu preciso viver segundo a ótica de Deus. Porque eu vivo determinadas coisas se eu sou servo de Deus? Aí eu digo para você, Deus é Pai, é Senhor, é soberano, é todo-poderoso, é Deus. Se coisas acontecem na nossa vida com a permissão dEle, é porque Ele tem propósito nisso. Tem propósito nisso. Não fique procurando respostas em coisas que acontecem na nossa vida, se você não entende a soberania de Deus em você. Não existem respostas imediatas. A nossa vida é um processo. Quem sofre aqui? Quem tem diversidade aqui? Quem passa luta aqui? Quem passa problema aqui? Todos nós. E não é por causa disso que nós vamos ficar questionando a Deus todo dia, toda hora, todo momento, o porquê que Ele permite que determinadas coisas aconteçam. Não, eu fico nos pés de Jesus, orando e pedindo a Ele, Senhor, me dá graça, mesmo que eu não esteja entendendo isso agora, mas o Senhor vai me trazer à luz o porquê disso. E a partir disso, no final, eu vou dar glória ao teu nome para sempre. Ei, o sofrimento não é para sempre. E eu quero liberar essa palavra para a tua vida nessa noite. O sofrimento não é para sempre. Na vida do justo, daquele que crê em Deus, sempre há o final da luta, do sofrimento, do problema, porque Deus não nos salvou para vivermos uma vida de opressão, de luta, de adversidade para sempre. A vitória dele vai chegar para você, porque o nosso Deus é fiel. Alguém pode perguntar, mas pastor, por que eu não saio dessa fase? Porque não começa um outro capítulo nessa história? Por quê? Você sabia que tem muita gente com uma mente oprimida por causa disso? Tem. Pessoas que estão sendo oprimidas, sufocadas na mente, achando que Deus escolheu ela apenas para sofrer. Escolheu aquela pessoa, né? Só para sofrer, só para passar problema, só para passar adversidade. Já conheci pessoas assim, que ficavam indagando, Senhor, só eu sofro. O porquê dessa luta, o porquê desse problema, o porquê desse sofrimento. Essa história não vai parar, né?
Há anos atrás, aqui no Brasil, né? A gente ouvia muito sobre uma pseudo-doutrina que se ensinou sobre maldição hereditária. Que nós estávamos pagando, o meu sofrimento era fruto de questões relacionadas ao passado de alguém, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. A maior maldição que o ser humano pode ter na vida se chama pecado. O pecado é o único mal que passa de geração a geração. O crente, quando entrega a sua vida a Cristo, ou qualquer pessoa que confessa o Senhor como Salvador da vida, abre o coração e permite que a vida mude a partir da salvação em Cristo, a maldição do pecado é cancelado, ele é livre de condenação, e a partir de então, o nome dele é escrito no livro da vida. Qualquer outra doutrina ou ensino disso não tem base bíblica. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, que nós não estamos mais debaixo da maldição do primeiro Adão, lá do Éden, mas debaixo da bênção do segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Quem é o segundo Adão? Jesus. Se Adão no Éden pecou, Cristo na cruz nos livrou de toda maldição que havia sobre a humanidade. Jesus tirou de nós o jugo da maldição e da escravidão que nos levava para o inferno. O nosso destino hoje, deixa eu te dar uma boa notícia hoje, o nosso destino hoje é o céu. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós estamos num culto que também é ensino. Mas, pastor, não pode acontecer de determinadas coisas acontecerem na minha vida se eu não vigiar? Pode, claro. A vida é dinâmica, ela não é estática, a vida é dinâmica. Se eu der legalidade, qualquer um de nós, dermos legalidade a qualquer tipo de ação maligna, nós poderemos sim estar vulneráveis e algum mal nos atingir, mesmo estando debaixo da bênção de Deus. É só você dar legalidade, é só você abrir brecha. É só você não vigiar, você e eu. Por quê? Porque nós estamos numa luta travada, numa guerra intensa do mal contra o bem. Nós estamos num ambiente onde existem forças do mal que tentam nos atingir, mas ao mesmo tempo, o nosso Deus Todo-Poderoso, porque nos ama e porque nos guarda, Ele nos protege de todo mal, de toda seta, de toda armadilha, de toda artimanha, de todo tipo de ação maligna, porque nós somos propriedades exclusivas de Deus, e para aquele que teme a Deus, que vigia e está no centro da vontade dEle, o mal não atinge, porque Deus está no controle, Deus é o Senhor de tudo, e para aquele que crê e obedece, a maldição não chega na nossa casa. Por que esse jovem nasceu cego? Por quê? Porque Deus permite o mal. Jesus foi sucinto no que tange a perspectiva
que ele entendia acerca da soberania do Pai. Cumpre-se nele a vontade de Deus, do Pai. O pior sofrimento que nós vivenciarmos nesta terra pode ser algo que Deus propõe para em você ou através de você coisas acerca da soberania dele estarem sendo estabelecidas. Coisas que nós vivenciamos neste mundo pode ser algo que nós vamos vivenciar aqui na terra e que a partir disso Deus pode em você e através de você realizar a sua soberana vontade. Pode? Agora isso, presta atenção, não é para você achar que Deus está punindo, te escolheu para a derrota, não. O Espírito Santo é aquele que nos dá clareza, entendimento, nos dá capacidade de discernir todas as coisas e sempre, se você estiver debaixo da bênção dele, ele vai governar a tua vida e vai conduzir você sempre para o melhor dele aqui nessa terra. A ele seja a honra, a ele seja a glória, a ele seja o louvor para todo sempre. E Jesus continua dizendo aqui, o versículo 3 diz que nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. O versículo 4 diz que é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. O versículo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O ministério de Jesus aqui na terra foi a manifestação do Pai para levar o ser humano cego por conta do pecado e conduzi-lo à luz do Evangelho. O Evangelho é a luz que ilumina o homem e o conduz para a salvação. E Jesus fez um convite extraordinário em Mateus 11, a partir do versículo 28. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Levai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É o Evangelho. Para aquilo que no mundo eu entendia como uma carga, como um peso, o Evangelho e Jesus vem para nos libertar, nos transformar e nós transferirmos para Jesus o peso do pecado ou da história que você carregava lá no mundo e que agora Jesus diz para mim e diz para você: eu quero mudar a tua vida, a tua história e livrar você dessa carga, desse pecado que você não consegue carregar. Eu ainda não conheci uma pessoa que não tem Deus no coração, que não tem o Evangelho na vida e que consiga viver uma vida plena. Porque a plenitude da vida, a totalidade da vida, só se tem quando o nosso coração se abre e recebe o Evangelho na nossa vida e fazemos da nossa história algo novo, algo diferente. Fazemos da nossa vida algo que transborde
em nós e a partir de nós, e que as pessoas que estão à nossa volta sejam alcançadas, sejam envolvidas, sejam contagiadas para onde eu vou, aonde eu estou, com quem eu converso, com quem eu dialogo, com quem eu tenho relacionamento, aonde eu caminho, com quem eu falo, com quem eu saúdo, com quem eu travo relacionamentos, com quem eu tenho as minhas particularidades. A pessoa vê, a pessoa observa, aquele é diferente, aquela é diferente, ele tem alguma coisa que eu não tenho, ele fala de um jeito que eu nunca ouvi ninguém falar, ele tem pensamentos diferentes, ele tem atitudes diferentes, ele tem até uma maneira de ser diferente. O que essa pessoa tem de tão diferente? Jesus. É o Evangelho que faz isso. Eu ainda creio nisso, gente. Profeta Eliseu, segundo Reis, capítulo 4, uma mulher acompanhava aquele homem tempos e tempos, e a atitude dele chamou a atenção daquela mulher: vejo que tu és profeta. Ele não deu cartão de visita, ele não deu credencial, ele não tinha cartão de membro, ele não congregava em nenhuma igreja, não tinha nada, mas alguma coisa nele chamou a atenção daquela mulher. Eu costumo dizer que aonde eu chego, com quem eu me relaciono, eu sei que Deus pode, em mim, através de mim, mudar a vida de alguém, abençoar a vida de alguém, uma palavra que eu diga pode abençoar algumas pessoas, pode. E para você não é diferente. Jesus veio a esse mundo para trazer sentido à vida daqueles que estavam em trevas. O mundo está em trevas, gente. Está em trevas. Sendo mais radical, o mundo está perdido. Se você liga a TV, eu vou ver se tem alguma notícia boa para me ouvir. Não tem. Eu vou ligar a internet para ver alguma coisa boa. Não tem. Eu vou comprar um jornal para sentar e ler alguma coisa que boa, que me abençoe, que me edifique. Não tem. Jesus. Eu trabalho muito com tecnologia, estou na área comercial, então eu preciso de informação. Gente, eu estou às vezes na empresa, abro um site, outro, só tem notícia ruim. Aí eu descobri, se os outros não têm coisa boa para me oferecer, eu posso ser canal de bênção para abençoar outras pessoas e transmitir coisas que abençoam, que edificam e que trazem a paz e que promovem a paz. Mas aquele colega ali não tem nada para oferecer. Mas a gente conversa e ele só sai bobagem. E de você sai o quê? Ele só fala bobagem? Fala coisa boa. Mas ele tem a boca suja, só fala. Irmão, ele tem boca suja? A tua é limpa? Deixa jorrar coisa boa. Lá na empresa que eu trabalho, tem um cidadão lá, misericórdia. A boca dele parece até um... Vou usar nem a palavra aqui para não chocar vocês. Mas de 10... 9,99 é palavrão, mas muito palavrudo. E aquilo me incomodava, mesmo, me incomodava. Jesus amado. Ele ainda continua falando palavrão, mas diminuiu muito. Xinga, veio alguém que compartilha aquilo.
como se coadunando com aquela atitude. Eu, ouvindo, eu fecho logo a cara. Menos. Diminui um pouquinho né, o cheiro, que está brabo. Nós somos canais de Deus para transbordar coisas boas, oferecer coisas boas. Isso é fato, não estou dizendo coisa nova aqui não. Eu sempre digo aonde eu estou, eu sei da minha posição de servo de Deus e que pode abençoar alguém. E tem por hábito, entro em casa, agradeço a Deus e peço que a presença dele envolva a minha casa. Vou visitar alguém, a mesma coisa. Chego na empresa, profetizo, Senhor, em nome de Jesus, que esse dia seja um dia de bênção, um dia de vitória. Eu repreendo todo o mal, o seu teu servo me usa para a glória do teu nome, me guarda em tudo, cumpre a tua vontade na minha vida aqui. Você é um canal de Deus. Jesus veio a esse mundo para cumprir um propósito, cumprir o seu papel, exercer a sua vontade. O versículo 5, Jesus diz que está no mundo e é a luz. A solução que ele traria para aquele rapaz era uma solução que iria mudar a vida dele e as outras pessoas que relacionavam ou estavam relacionadas à sua própria vida. Jesus disse, vai no tanque. Antes ele pega lodo com saliva, aplica nos olhos do cego e diz para ele ir no tanque, lavar. Ele vai, se lava e volta vendo. Existe toda uma questão relacionada a esse caso aqui, porque Jesus evitava de se expor desnecessariamente. Ele, como filho de Deus, ele não se colocava para os outros antes do tempo como aquele que era o Filho de Deus e que traria a salvação para os outros, por conta do judaísmo, dos sacerdotes, porque qualquer ação espetacular de Jesus poderia interromper ou atrapalhar a sua missão. Poderiam julgá-lo como um blasfemo, se autodenominando Deus, que para os judeus somente Deus podia operar milagres, somente Deus poderia salvar. E o judeu apegado à lei e às tradições, queria apenas uma brecha para pegar Jesus, condená-lo e até mesmo matá-lo. Então Jesus faz de um artifício natural para trazer a resposta para aquele jovem, nada espetacular, chamar anjo do céu, tocar na vista, para curar, para arrebentar, fazer papo, nada disso. Jesus não queria glória para ele mesmo. Eu me lembro de Eliseu lá com o rei lá da Síria, né? O rei leproso, enfermo, e pediu que o profeta fosse visitá-lo. Aí vai lá Eliseu, dá uma ordem simples, vai lá no rio, te lava 7 vezes, e depois você volta aqui, que eu vou te abençoar, você segue a tua vida e segue a minha. Ele, rapaz, eu estou leproso, doente, para me banhar em rio, eu me banho lá no rio, lá de Damasco, lá o Abana e Farpá, é até mais limpo do que esse que tu me manda lavar aqui, provando a obediência. E Jesus, para evitar de se expor antes do tempo, diz para aquele jovem, vai, se lava lá, volta, e você vai ser curado. O versículo 8 diz que os vizinhos, os que dantes conheciam, preste atenção no versículo 8 que é importante,
conheciam aquele jovem como mendigo e perguntavam: não é este aquele que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece que é ele. Mas ele mesmo disse: sou eu. Nós precisamos entender a soberania de Deus segundo a ótica de Deus, para que possamos glorificar Ele, entendendo a vontade dEle, os milagres dEle, a ação de Deus, e toda a ação de Deus, ela é absoluta e definitiva. Em algumas pessoas, a ação de Deus pode ser até processual, mas para alguns, Deus pode fazer algo absoluto e imediato. Deus pode mudar a nossa vida para sempre e nunca mais a chaga do pecado, a morte, a tristeza vai marcar a nossa vida e vai nos escravizar, nos levando para a derrota. Não! O Evangelho, não obstante ser algo processual, porque estamos nessa vida, muda a nossa história para sempre e nos leva para o céu, para estarmos para sempre com o Senhor. Se você está aqui e a sua vida não mudou ainda, preste atenção, hoje é o dia, hoje é a hora, Deus quer te alcançar hoje, Deus quer te libertar hoje, Deus quer te restaurar hoje, Deus quer mudar a tua vida hoje, Deus quer mudar a tua história hoje, Deus quer alcançar a tua casa hoje, Deus quer alcançar a tua família hoje, Deus quer curar os teus traumas e crises e problemáticas e fazer de você uma nova criatura para a honra e para a glória do nome dEle. O texto conclui aqui, o versículo 10. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus. Você pode repetir comigo essa parte aqui? O homem chamado, mais uma vez, o homem chamado Jesus. O nome que está acima de todo nome. Ele lavou-me, untou-me e disse: vai ao tanque, lava-te. Olha o testemunho maravilhoso, irmãos. Eu fui, lavei e estou vendo. Isso aqui é um resumo, uma síntese, né? Não é nem um resumo, isso é uma síntese. Lavei-me, não é isso? Fui, lavei-me e estou vendo. Eu fico me lembrando antigamente, né? Na época em que se dava oportunidade para contar testemunho, né? O povo começava a contar testemunho e ia lá de trás, que a minha vida era assim, era assado, né? Uma hora de testemunho. Jesus: não, meu irmão, que é coisa rápida. 3 minutinhos, você consegue contar todo o testemunho em 3 minutos? Não dá, pastor, então passa a fila. Fui, lavei-me, estou vendo. Quem era você? Eu fui isso, o Evangelho mudou minha vida e hoje eu estou transformado. A minha vida era uma derrota, entreguei minha vida a Cristo e hoje eu sou nova criatura. Evangelho. É isso que o Evangelho faz. Para terminar, o versículo 12, disseram-lhe, pois, onde está ele? E ele diz: não sei. Eu queria concluir essa mensagem nessa noite,
dizendo para você: ainda existe solução para os teus problemas. Ainda existe saída para as crises em que nós vivenciamos. Ainda existe resposta para as tuas interrogações, para os teus dilemas, para as tuas problemáticas. Coisas que você ainda não entendeu, que você ainda não compreendeu, quem sabe Deus quer abrir a tua mente e você passar a viver a tua vida, não mais segundo o teu sofrimento, a tua vida, a tua ótica, mas segundo aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Quem sabe a partir de hoje, você pode ter uma nova realidade de vida, liberto. Liberto de mente, liberto de alma, liberto de coração, liberto desses pensamentos que te oprimem, dessa opressão que tenta te envolver, te enredar, liberto de palavras e informações que você ouve, dizendo que você não tem jeito, que a tua vida não vai dar certo, que não tem saída para você. Porque para alguns, as nossas perguntas pode ser uma resposta totalmente equivocada, errada. Ou como é que eu vou ouvir de quem não teme a Deus uma resposta que ele não entende, que ele não concebe? Quem sabe essa noite pode ser uma noite em que você pode transpor as tuas dúvidas, os teus dilemas, os teus sofrimentos, e você viver uma vida livre, de paz, de sossego. O Evangelho faz isso. O Evangelho liberta. O Evangelho transforma. O Evangelho restaura. O Evangelho dá um novo sentido à vida. O Evangelho dá uma nova perspectiva de vida. O Evangelho alonga até a nossa vida. Eu já disse aqui, eu fui orar para um rapaz, prestes a família achando que ele ia morrer, canceroso, coração dele duro, não queria o Evangelho. Um amigo me levou até a casa do rapaz, porque ele aceitava pelo menos uma oração. Falei, já é uma brecha, eu vou lá. Se ele aceita a oração, eu vou. E eu fui lá orar pelo rapaz, canceroso, em cima de uma cama, osso puro. A família esperava que ele fosse morrer aquela semana. E nós oramos por ele, ministramos a palavra sobre a vida dele. Para resumir a história, uma pessoa que a família esperava que ia morrer naquela semana, ele ainda durou 1 ano. Deus poupou a vida daquele homem por mais um longo tempo. Sabe para quê? Para salvar a vida dele, para salvar a vida da família dele e para levar aquele homem para o céu. É o que o Evangelho faz. O Evangelho alonga a nossa vida. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque às vezes traumas na nossa mente tentam nos oprimir, dizendo que vamos morrer, porque a nossa vida não tem mais razão, não tem mais sentido. Quanta gente hoje vive oprimida, escravizada, com medo da morte, sofrendo à base de remédio, remédio para dormir, remédio para descansar, remédio para trabalhar, remédio para tudo. Você precisa de libertação, você precisa de uma mudança de vida, você precisa abrir a sua mente e permitir que a graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus, a abundante graça de Deus, possa encher a tua vida, o teu coração,
Porque onde chega a graça de Deus, o pecado é dissipado. O apóstolo Paulo diz: aonde se manifestou o pecado, transbordou, superabundou a graça de Deus. Aonde está a maldição, a graça de Deus chega, é cancelado, e você é livre, liberto para uma nova vida em Cristo Jesus. Eu quero fazer uma oração nessa noite, quero desafiar você que está aqui essa noite. Desafiar você. Os teus questionamentos, não sou eu que vou tirar. Não é a igreja que vai tirar. Não é o pastor que vai tirar. Não. Os teus questionamentos, Jesus pode trazer a luz e mudar a tua vida para sempre. Até hoje você viveu oprimido. Mas se você crê, a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Se você crê, hoje pode ser um novo tempo de Deus para a tua vida. Você crê nisso? Você crê, você recebe essa palavra nessa noite? Se você crê e recebe essa palavra, eu quero que você se levante. E eu quero fazer uma oração por pessoas aqui. E se você quiser vir aqui na frente, se fique à vontade. Se o alvo da oração é você, venha você. Se o alvo da oração é a sua família, venha representar a sua família. Se o alvo da oração é um parente, venha representar o teu parente. Se o alvo da oração é algo que acontece com você, algo que você julga infindável, interminável, essa é a sua hora. Enquanto nós recebemos você aqui, nós vamos louvar a Deus. Nós vamos louvar a Deus. Nós vamos louvar a Deus. Presta atenção. Eu sempre digo que a atitude é apenas nossa. É nossa. É apenas nossa. O que você não precisa é sofrer para sempre. Não. Há coisas até que são processuais. Presta atenção. Mas você precisa saber que Deus está no controle da tua vida. Deus é contigo. Esse mal vai terminar. Essa enfermidade vai acabar. Esse sofrimento tem um fim. Essa opressão tem um fim. Mas pastor, já me disseram que eu carrego na minha vida males que os meus antepassados praticaram. Está repreendido em nome de Jesus. Você não vai trazer sobre você culpas, erros, males que outros praticaram. Está repreendido na autoridade do nome de Jesus. Está repreendido toda maldição, toda palavra, toda derrota, tudo que não provém de Deus sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua família. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja livre, na autoridade do nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a tua vida: seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Seja livre, que a tua mente seja liberta, que o teu coração seja liberto. Você não vai carregar culpas, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Receba paz, receba a libertação, a restauração da parte de Deus para a tua vida, para a tua mente, em nome de Jesus. A partir de hoje a tua vida muda,
A partir de hoje a tua história muda. A partir de hoje a tua vida se transforma para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Enquanto vamos louvar a Deus. Não vivo o que vejo, mas vivo o que creio. Ele é Deus é fiel. Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo bem do Senhor. Declare isso, declare isso. Aqui na terra, Eu vou viver todo bem, todo bem, todo bem. olhando para Ele, eu entro em seu Aleluia. altar, sentindo seu Espírito queimando o coração. Pai das luzes que não muda, continua a me dizer que esta terra é minha. Você vai viver a tua história. E que Você vai viver a tua história em nome de Jesus. Você vai viver uma nova história em nome de Jesus. Você vai viver uma nova história em nome de Jesus. a boa obra Vai terminar. em minha vida Aleluia. é fiel. Ele é fiel. Não descansará, Glória a Deus. não desistirá. Enquanto não tiver terminado. Enquanto não houver terminado, Glória a Deus. não vivo o que vejo, Mas vivo no mas que creio. vivo o que creio. Ele é fiel, Ele é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo bem do Senhor aqui na terra. Glória a Deus. E no céu. Presta atenção na letra. Eu não morrerei. Antes, Viverei. todo bem do Senhor aqui na terra. Declare isso. Eu não morrerei. Antes viverei. Todo bem do Senhor aqui na terra e no céu. Agora, profeticamente isso. Declare: eu não morrerei. Antes viverei. Todo bem do Senhor aqui na terra e no céu. Aleluia. Aleluia. É uma declaração profética isso, meu irmão. Leve essa palavra para a tua vida. E você saia daqui cheio da glória e da presença de Deus. Sobre a tua vida está a bênção de Deus. Diga comigo: sobre a minha vida está a bênção de Deus. Sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, na minha história está a bênção de Deus, que é o que o Senhor tem para mim. O que Deus tem para mim, eu quero, eu vou viver o melhor dele aqui nessa terra. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe você. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Queridos, vocês que estão aqui na frente, você que ouviu essa palavra e você creu, veio à frente, recebeu oração, profetizou sobre a sua própria vida, mas você precisa tomar decisões, não é? A sua vida não pode ser a mesma. Você vem aqui, recebe uma oração, fala diante de Deus e Deus sempre age. Agora vem a sua decisão. O que é a minha decisão? É agir conforme aquilo que a palavra de Deus falou no meu coração. Então, se você é um cristão e
alguma coisa precisava ser acertada, foi acertada. Deus te deu autoridade e poder sobre isso. Se você está se achegando para Deus e você quer andar com Deus, quer ter comunhão com Deus e estar com Ele e fazer parte da família de Deus, você também tem que tomar uma decisão, né? E essa decisão é entregar a sua vida a Ele, é pertencer à família de Deus. E Ele vai perdoar os teus pecados, vai fazer o Espírito Santo de Deus habitar na sua vida e vai realmente transformar a tua vida. Esse é um início, isso aqui não é o fim, isso aqui é o princípio da caminhada. E você precisa continuar essa caminhada, amém? Então, eu vou dizer duas coisas aqui. Se você já é membro da igreja, glória a Deus. Se já é membro de alguma igreja, glória a Deus. Caminhe com Deus, se aliance com Ele, pratique a vida espiritual, caminhe segundo os princípios de Deus. Se você é alguém que já creu em Deus, mas está afastado ou está procurando um lugar, e você sente no seu coração de tomar uma decisão hoje, temos ali à sua esquerda na saída uma central de membresia. E você pode então preencher ali o seu formulário de acordo com a sua situação e dizer se você está se transferindo, se você está regressando para a família de Deus. E se você está tomando a sua decisão de entregar a sua vida hoje para Cristo, você pode fazer a mesma coisa, corrobora essa decisão. E temos ali a central de membresia, onde também tem um formulário e pessoas que vão te atender ali, e você vai poder declarar a decisão que você tomou ali. Tá certo? Tá bom? Então é muito bom, mas isso aqui é o início. É o início. Deus falou ao teu coração e, movido pelo que você ouviu, movido pelo Espírito Santo, você tomou uma decisão e veio à frente. Agora não pode ser mais do jeito que era antes. Tá bom? Porque você falou diante de Deus profeticamente: não, eu não morrerei, eu viverei o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Aleluia. Isso é uma verdade. Amém? Glória a Deus. Vamos agora, olha, antes de encerrar, nós temos que fazer mais uma oração. Porque, olha só, o irmão João, João Singelo, cadê o Singelo? Está aí? Saiu, né? O que acontece? A mãe do nosso irmão Singelo, ela está no CTI, ela está no PAN de Irajá, precisa de oração. A irmã Nancy também está melhor, mas precisa das nossas orações. Teve uma pneumonia, falamos com ela hoje, mas precisa de oração. Também o Silvio, que é pai da Rogéria, né? Também precisa de oração. Certamente você também tem alguém que você quer agora colocar diante de Deus. Sim, aí é um testemunho, né? Outra coisa. Tá, então tá bom, olha, só para dizer que o Gabriel, né? Graças a Deus, ele conseguiu internação, está melhor. Não é isso? Está melhorando. Agora nós vamos orar por pessoas que estão precisando de oração agora. Quem? Ah, sim, o tio da Luana, que nós já oramos aqui, vamos continuar a orar por ele. Amém? Vou fazer uma coisa que a gente não costuma fazer, dá a mão a quem está ao seu lado aí. Vamos nos unir em oração por essas pessoas, em nome de Jesus. Pai, Tu tens todo o poder. Tu tens todo o poder e não há nada que o Senhor não possa fazer. Falamos aqui de algumas pessoas que estão enfermas, tem a Nancy, Senhor, no hospital, tem aqui o pai do nosso irmão Singelo, tem ali o tio da Luana, tem o Gabriel, Senhor, que está melhor, mas ainda precisa do Teu poder. Tem o Silvio, irmão da Rogéria, o pai da Rogéria, melhor dizendo, mas tem outros vários nomes que estão sendo citados aí de pessoas que precisam de um milagre. Há também aqui nessa salva de orações necessidades, Senhor, de várias naturezas, Senhor, desde enfermidades até pessoas pedindo salvação, pessoas pedindo porta de emprego, pessoas pedindo, Senhor, libertação de vícios, tantas coisas, Pai. Porém, Tu és a solução para todas essas, Tu tens todo o poder. E nós cremos em Ti e nos unimos agora, não só fisicamente aqui, dando as mãos uns aos outros, mas nós unimos a nossa fé, nos unimos como igreja em oração para repreender todo o mal, para repreender todo espírito de morte, para repreender todo espírito de enfermidade, para repreender, Senhor,
Todo e qualquer problema de saúde, Tu tens poder para curar agora, para levantar o enfermo, para curar o ferido, Senhor, para levantar o abatido. Tu tens poder, Senhor, para agir na vida dessas pessoas e operar um milagre neste momento. Tu tens poder para visitar cada causa depositada aqui nessa salva, Pai. Põe a Tua mão de poder e opera um milagre, aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós cremos, Senhor, e porque cremos, oramos em nome de Jesus e já Te agradecemos pela vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Se você vai aplaudir o Senhor, aplauda e abra a tua boca e diga: Senhor, glórias ao Teu nome. A Ti pertence a honra, a Ti pertence a glória, o louvor e a adoração para sempre. Aleluia. Pai, nós queremos Te agradecer por esta noite, queremos Te louvar pelo privilégio que tivemos de estar na Tua casa. Te agradecemos pela Tua palavra aos nossos corações, pelo privilégio de poder Te adorar, louvar o Teu santo nome, engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Fomos edificados, fomos fortalecidos pela Tua palavra. Dá-nos uma semana de vitória, uma semana de crescimento espiritual, de amadurecimento espiritual, uma semana de bênção, que nós sejamos instrumentos Teus, Senhor, para falar do Teu amor a outras pessoas, que a nossa vida, Senhor, e o nosso falar inspire outras pessoas a Te conhecerem, Pai. Leva-nos em paz, livra-nos dos perigos, guarda-nos, Senhor, até o nosso lar, dá-nos uma noite tranquila e abençoada na Tua presença. Por tudo isso nós Te agradecemos, em nome de Jesus. E todo que crê, diga amém. Estenda as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor